E aí galera, beleza? Hoje eu queria fazer um vídeo bem diferente, mais pra falar desse primeiro episódio da segunda temporada do The Last of Us. E sem cortes, sem edição, eu queria mais falar como se fosse um bate-papo. Só um bate-papo, uma troca de ideia, coisa simples. Então, nesse último domingo estreou esse episódio da segunda temporada do The Last of Us e não agradou todo mundo. E é bem compreensível, porque o episódio foi meio morno, sem graça. Bem diferente do segundo jogo, que já começa com aquele impacto. Começa com o Joey confessando ao Tommy que fez aquilo no hospital. Ah, e só pra lembrar, esse vídeo vai ter spoiler do segundo jogo. Acho que eu não precisava falar disso, mas ok. Se você não sabe o que aconteceu no segundo jogo, o risco é seu. Continuando, o segundo jogo começa com ele confessando ao Tommy, aí ele vai até a Ellie, canta aquela música, Future Days, que se chama, que é o nome do episódio, mas a gente não teve essa cena. Mas se eu não me engano, o Neil Druckmann já confirmou que vai ter essa cena. Mas antes disso, algumas pessoas estavam falando que não ia ter essa cena porque a série se passa em 2003, quer dizer, começa a infecção em 2003. E no jogo começa em 2013. E se eu não me engano, a música foi lançada em 2010, 2012, 2013, não sei. Como eu disse, só um bate-papo, não vou pesquisar nada, é só pra trocar ideia mesmo. Aí, não faria sentido o Joey tocar essa música na série, porque a série se passa em 2029, se eu não me engano. É o ano da segunda temporada. Aí não teria como ele tocar a música e tal, porque não lançou. Mas, assim, eu não vejo sentido nisso. Até porque, assim, eu não nasci em 2003. Mas, pelo que eu me lembro, assim, não houve nenhuma pandemia de zumbis nessa época. Ninguém me contou isso. Então, a série não tá seguindo realmente a realidade, a nossa realidade, no caso. Então, é de boa ele tocar essa música, tipo, eu acho que nenhum fã vai questionar. Ei, como assim o Joe está cantando essa música nessa época, porque não havia lançado? Eu acho que nenhum fã vai fazer isso. O fã simplesmente vai falar, sou fã, quero service. Tem até uma cena do Joe que vai lá falar com a Ellie, e eu até achei que ia cantar essa música, e fiquei decepcionado. Mas depois de assistir o episódio todo, eu meio que entendi que as pessoas estão cobrando muito desse primeiro episódio. E ficou meio esquizofrênico, tipo, eles trocaram meio que o segmento do jogo, sabe? Tipo, a cena do Jackson, a cena de Jackson com a Ellie e a Dina se beijando e tal. Isso acontece lá pra frente do segundo jogo. E aqui acontece de forma linear. E na minha opinião, eu não gostei tanto. Pra mim, podia ter começado com o Joey confessando ao Tommy e igual o segundo jogo. Mas enfim, não começou. Eu acho que vão deixar isso pro segundo episódio. Já que o segundo jogo, a história do segundo jogo, assim, começa com a Ellie sendo acordada pelo aquele cara, o mano lá de The Walking Dead. Eu esqueci o nome dele. O japonês lá. Aí ele fala que se ela tá bem, porque aconteceu aquele negócio na noite passada. E eu acho que é exatamente isso que vai acontecer no segundo episódio. Ele vai acordar ela, eles vão falar sobre a noite, vão falar sobre ela ter beijado a Dina. Não acho que ela e o Joe vão se encontrar nesse episódio. E vai acontecer a bendita cena, a morte do Joe. E tomara que aconteça isso. Eu quero que esse episódio comece com o Joe contando pro Tommy e sei lá, pelo menos uma sequência deles andando de cavalo com aquela trilha. Por favor, façam isso. Quer dizer, por favor, tomara que vocês fizeram isso, porque já tá tudo gravado. E essa cena impacta demais. E cortarem essas cenas da série, sei lá, pra mim é um tiro no pé. Porque eles fizeram algo parecido com a primeira temporada. Cortaram coisas que eu achei desnecessário. Ou simplesmente pegaram cenas incríveis, tipo a cena lá da Ellie esfaqueando aquele cara lá, vocês sabem? E vem o Joey por trás e pega ela e fala com ela, e aquela musiquinha só vai aumentando. Nossa, a cena é muito boa. E na série não, na série ela esfaqueia o cara na cabeça, aí ela se acalma, aí ela sai daquela casa lá que tá pegando fogo, aí o Joel aparece e tipo, nossa, a cena ficou ridícula na série. Mas enfim, falando da Ellie, essa Ellie tá difícil, porque assim, na verdade, ela e a Dina. A Dina tá me convencendo mais, só que ela e a Dina, sei lá, eu tava pesquisando aqui e as duas atrizes são mais velhas do que eu. Só que elas parecem crianças. Tipo, parecem ter 14 anos. Elas poderiam muito bem fazer papel de uma pessoa de 13 anos. Tanto que fez. A
A Ellie fez um papel de 13 anos na primeira temporada. E agora ela tá com 19, se não me engano. Mas na vida real ela tem 21. E a Dina, na vida real, tem 23. Mas assim, não convence. Tá estranho. E sei lá, o pessoal fica defendendo, falando que a atuação dela é muito foda. Eu mesmo defendi ela na primeira temporada. Falei que, o fã não precisa reclamar disso. O que importa é a atuação. Pra mim, o fã tem que reclamar mesmo. O fã que consome, o fã que paga. Então, ele tá todo no direito de reclamar. E é isso, a Ellie tá estranha pra caramba. Pô, tá parecendo muito uma criancinha. A Dina me convence mais, mas mesmo assim ela ainda parece ter 13 anos. Tem uma cena das duas montadas num cavalo que eu olhei e falei, caramba, sei lá, são duas crianças. E o pessoal elogia muito a atuação da Bella Ramsey e, assim, ela é boa atriz. Em Game of Thrones ela mandou muito bem, mas, assim, aí na segunda temporada, sei lá, não tá me convencendo. Ela tá sem expressões. Parece que ela desaprendeu a atuar, sabe? Então, se as pessoas estão falando da atuação dela, que ela atua muito bem, isso é mentira. Na segunda temporada ela não tá atuando muito bem. Isso é questão técnica. É perceptível que você olhe pra ela e vê que ela não tá fazendo uma atuação muito boa. Sabe? Compara ela na cena do beijo e compara com a Ellie do jogo. Tá muito estranho. Mas, enfim. Aí eles trocaram meio que a linearidade da série. Tipo, quando a Ellie e a Dina vão lá naquele lugar de neve e brigam com aqueles zumbis. E eu sei que é infectado, mas eu vou chamar de zumbis porque eu quero. Então, no jogo, isso acontece num dia após esse dia. No dia seguinte a esse dia. E na série acontece um dia antes. Eu acho que eles fizeram isso mais pra deixar mais dinâmico, sabe? Isso eu achei uma boa decisão, porque aí no segundo episódio eles podem focar mais naquele acontecimento do Joel e na invasão dos zumbis. Eu acho que na série eu vi uns trailers e eu não vi muito bem, mas eu vi algumas cenas e eu acho que os zumbis vão invadir Jackson. Aí eu não sei se eles vão seguir fielmente, porque no jogo, aquela horda de zumbis, acho que tá bem longe de Jackson, na verdade. Mas eu achei uma boa decisão, eles colocarem essa cena antes. E tem a cena que, assim, que é aquela cena, sabe? Que a Ellie vai lá falar com o Joe, vai lá falar entre aspas, só que ele tá lá na varanda tocando violão. Depois do acontecimento lá, que o Joe defende a Ellie. E, nossa, olha, sério, a Bella Ramsey, nossa, tá chata nessa temporada. Nesse episódio, no caso. Porque no jogo, quando a Ellie tá maltratando o Joel lá naquela cena, a gente não sente tanta raiva da Ellie. Tipo, eu não senti tanta raiva da Ellie. Eu fico assim, caraca, porque eu gosto tanto da Ellie no segundo jogo. Tipo, não sei. A gente entende o lado dela, mas a gente fica meio que, tá. Já na série, não. A gente fica com muita raiva da Bella Ramsey. Sei lá, parece meio gratuito. Eu não gostei quando ela xinga o Joe lá. Por que você me ajudou? Eu achei bem ruim, tipo, da raiva dela. E essa foi o objetivo da série, tipo, a gente ficar com raiva da Ellie. Aí eles acertaram. Mas no jogo, eu não fico com raiva dela. E a mesma cena. Mas enfim, aí depois dessa cena, a Ellie vai lá pra casa e vê o Joe tocando violão. Aí eu fiquei meio assim, caraca, será que eles vão fazer aquela cena lá, que ele até fala do café, que troca por uma arma. Aí tem aquele diálogo deles que ela vai começar a perdoar eles, tipo, eles vão se aproximar. Mas não, ela passa direto. Então eu acho que eles vão deixar esse diálogo pro último episódio, porque pra mim eles têm que fazer a última cena do The Last of Us 2 fielmente perfeita. Novamente vai ter spoilers, tá? Porque vocês lembram de como foi. A Ellie chega em casa, vai tocar o violão, mas ela não consegue, porque aconteceu tudo aquilo lá. Ela para, aí lembra da última conversa dela com o Joe. Essa cena dói demais. E sério, eu fiquei com um aperto no coração deles colocarem essa cena no primeiro episódio. Ainda bem que não fizeram isso. Eu acho que eles vão realmente deixar pra última cena. No caso, a terceira temporada. Então eu acho que essa cena vai ficar pra terceira. Não sei se eu gosto disso, porque a gente vai ter que esperar mais de um ano pela terceira. Ou não. Talvez eles gravaram juntos e... não sei, mas vai demorar pra caramba. E eu quero muito ver essa cena, porque essa cena me marcou muito. O jogo todo me marcou, porque eu lembro que eu comprei na pré-venda. Paguei R$250. E é um dinheiro que, assim, eu não me arrependo nunca, porque The Last of Us 2 jogar sem spoiler foi uma das melhores experiências que eu já tive no videogame. Eu sei que muita gente não gosta desse jogo e eles estão todo no direito de reclamar. Eles podem e devem reclamar. Eu não vou ficar que nem os fãs que gostam do segundo jogo, falar, é que você não entendeu o segundo jogo.
Ai, ele é inteligente demais pra você. Não, se a pessoa não gostou, tá todo no direito de não gostar. Mas eu gostei. E, sinceramente, eu tava mais empolgado pra segunda temporada do que na primeira. Isso se eles fizerem o segundo jogo fielmente. Se não inventarem modinha que nem fizeram na primeira temporada. Mas, enfim, esse episódio foi morno. Foi mais um episódio 0. Fiquei com essa impressão de que foi um, sei lá, um prólogo, sei lá, epílogo, eu não sei como é que se chama isso. O que, assim, uma coisa que se passa antes da história. Então foi o dia 0. E o próximo episódio, tomara, eu acho, eu tenho 98% de certeza que o próximo episódio vai começar igual o segundo jogo começou. Tomara mesmo. Eu não acho que eles vão me fazer sentir o que eu senti naquela cena. Mas por causa da Bella Ramsey, ela não tá convencendo, galera. Desculpa pra quem gostou, mas ela não me convence. Na primeira temporada até ia. Como eu disse, eu defendi lá na primeira temporada. Mas nessa segunda não dá. Não dá, tá estranho. O Pedro Pascal tá... Eu gostei dele como Joe. Eu acho que havia escolhas melhores, né? Que nem aquele cara do Game of Thrones. Pra mim, ele é o Joe perfeito. Mas, enfim, a gente não teve ele. Teve o Pedro Pascal, que tá bom. Pra mim, não sei, não tem nada a reclamar dele. É mais na questão do roteiro que eu reclamo dele. Que, sei lá, ele tá meio bucha nessa segunda temporada. Tava meio bucha lá na primeira. Pra mim, o Joe tem que ser bem frio pra caramba. Tipo, não tem esse negócio de ansiedade, depressão. Não, o Joe não tem isso. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ficar. Espero que o Tommy também tenha a história dele. Porque o Tommy, caramba, ele se revelou alguém que não era no segundo jogo. No primeiro jogo ele é de boa. Ele é até calmo. Ele meio que é o líder lá do Jackson. Mas no segundo jogo, não. Ele quer vingança pra caramba. Ele quer mais vingança do que a própria Ellie. Ele quer fazer de tudo pra pegar a Abby. Então, tomara que retratem o Tommy assim. Esse ator também ainda, sei lá... Não me convenceu também. Pra mim, o Tommy do jogo tem 1000 vezes mais carisma. Esse Tommy é meio meh, mas tomara que ele ganhe mais relevância nessa segunda temporada. E é isso. Mas e aí, vocês gostaram desse formato de vídeo? Vocês gostaram? Quer que eu faça cada vídeo pra um episódio quando lançar? Falando mais sobre o episódio, eu nem queria falar sobre The Last of Us, só que esse episódio me deixou tão pensativo nessa questão. E eu queria muito falar sobre isso, sobre esse episódio 1, que na verdade é o episódio 0. E que o episódio seguinte, o segundo episódio, vai retratar o segundo jogo pelo jeito que ele começa. Eu acho, tomara, não sei, mas vamos ver. Então, se você gostou, se inscreve no canal e deixa o like e até mais.